Enquanto todo mundo só olha para a Nasdaq americana, nesse vídeo eu vou falar sobre a Nasdaq chinesa, que é a bolsa de valores de tecnologia da China. Mais específico, tá? Não é sobre a bolsa de valores que eu vou falar. Eu vou falar sobre um ETF que replica as empresas de tecnologia dessa bolsa de valores. E o ETF é listado na B3, então você consegue negociar em qualquer corretora aqui no Brasil mesmo. Ele representa o índice Chinext. E como se fosse a Nasdaq americana, é esse índice. Ele não é das 100 maiores, mas é um índice bem parecido de tecnologia. Por exemplo, ele foca em tecnologia, biotecnologia, saúde, inovação e energias limpas. Ele foi lançado aqui no Brasil muito recentemente, o ano passado. Ele não fez nem um ano, ele vai fazer um ano, está fazendo esse mês, é no final do mês que ele faz um ano. Ele foi lançado a R$100 a cota e hoje ele está a R$177. Hoje que eu gravo esse vídeo. Não sei quanto vai estar quando você assiste, mas agora está R$177. Eu vou deixar o gráfico aqui do lado. Foi um crescimento bem consistente. De um ano para cá, 74% de valorização. E por que esse ETF pode crescer bem? Porque a classe média da China ela é grande e crescente. Ela é uma classe média crescente e isso é muito bom para o país. O mundo todo é dependente da China para semicondutores, baterias e terras raras, e os múltiplos chineses são negociados bem menos do que os múltiplos americanos. Agora eu tenho que falar de alguns riscos também, e o principal é o governo chinês. Alguns anos atrás, o governo chinês determinou que as empresas de educação não poderiam haver lucro. E desde então, as empresas de educação não podem ter lucro e elas praticamente morreram na bolsa de valores. Então tem um risco político, um risco do governo chinês muito grande. Vai que do nada eles fazem uma lei parecida que tecnologia não pode mais ter lucro. Aí a sua rentabilidade foi embora. E o outro fator é a guerra entre os Estados Unidos e a China. Se esses dois países entrarem em uma guerra tanto direta como indireta, ambos vão sofrer muito e provavelmente a China sofre mais, porque ela é uma potência menor, digamos assim, menos sólida que os Estados Unidos. Então tem seus riscos investir nesse ETF. E tem mais um porém também. Há quem diga que os balanços das empresas chinesas não são totalmente transparentes e honestos. Quanto a isso, eu não posso dar minha opinião, eu não sei realmente. Mas eu já vi alguns analistas, alguns amigos analistas comentando que não é tão transparente quanto no Brasil e nos Estados Unidos os balanços das empresas chinesas. Então fica sempre essa pulguinha atrás da orelha, da minha orelha fica, e agora eu vou deixar atrás da sua também essa informação. O índice representa a bolsa Shenzhen e ele lembra muito a Nasdaq, com crescimento e inovação. E os setores com maior peso são os setores de semicondutores, inteligência artificial, saúde, biotecnologia, veículos elétricos e energia renovável. E a pergunta que alguns vão se fazer: TechX11 é melhor que a Nasdaq? E calma, não existe melhor no mercado financeiro. O que você tem que pensar é: tenha o melhor dos dois mundos. Tenha uma exposição um pouquinho em cada. Obviamente o mercado americano é muito maior, então o seu patrimônio tem que ser um pouco maior no mercado americano do que no mercado chinês. Mas dá para ter os dois dentro da carteira. E ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que a China vira uma potência e as empresas chinesas viram a queridinha do mundo. Pode acontecer, eu não sei se vai, mas pode. Então tenha exposição um pouquinho em cada. Não vai colocar seu patrimônio todo nessas teses arriscadas, mas tenha um percentual pequeno do seu patrimônio nessas teses. Agora eu vou falar alguns detalhes técnicos do ETF. O ETF ele é do Bradesco. E o site da Bradesco é uma porcaria, o pior site de ETF que eu já vi. E eu acho que eles precisam muito melhorar esse site. As informações são muito falhas, muito imprecisas, e você não acha a maioria das informações que você precisa. Mas eu vou falar alguma delas aqui. A taxa de administração é de 0,19, mais uma taxa de gestão de 0,08. A liquidez desse ETF é bem baixa, então cuidado com o spread. Você pode pagar mais caro do que as empresas valem. Então cuidado. Esse ETF ele tem exposição cambial ao yuan chinês, então não é ao dólar. Se o yuan chinês se valorizar, o ETF vai ter valorização também. Se o yuan chinês se desvalorizar, o ETF também vai ter uma desvalorização. Então é diferente de ser atrelado ao dólar. É a moeda chinesa. Esse ETF é para as pessoas que querem diversificar o seu patrimônio globalmente. Ele é um ETF de crescimento das empresas de crescimento da China
e ele cumpre o seu papel. Quem quer diversificar globalmente, esse ETF é muito bom. E quem quer ter exposição ao mercado chinês de crescimento, é esse ETF. Se você acredita no mercado chinês, é esse ETF, ele é um dos melhores na minha opinião. Agora, esse ETF, desde o lançamento, ele chamou a minha atenção e ele está no meu radar. Mas eu ainda não tenho ele em carteira, eu não achei uma oportunidade boa de entrada. Com todos esses conflitos acontecendo, eu achei melhor esperar do que entrar no meio desses conflitos acontecendo e acabar que o conflito piore e aí tanto os Estados Unidos quanto a China vão entrar numa recessão por conta do conflito. Era isso que eu tinha para falar sobre o TechX11. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E comenta para mim qual ETF você quer me ouvir falando. Toda semana eu gravo um vídeo dedicado a falar sobre um produto específico. Pode ser ação, ETF, fundo imobiliário. Me diga qual você quer que eu vou pegar dos comentários e vou gravar. Vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!